Nossa conversa agora aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, com o secretário de Planejamento e Obras de Campina Grande, André Agra. André, obrigado pela presença. Campina Grande está tocando um projeto de muito fôlego, que é o Complexo Aloysio Campos, que vocês conseguiram lá no mesmo espaço conciliar moradia, habitação e também desenvolvimento industrial, econômico e tal. Em que pé estão essas obras, esse trabalho que vocês estão fazendo? O projeto Aloysio Campos, na realidade, é o conceito Aloysio Campos, que a gente gosta de muito usar isso, que é uma plataforma de trabalho que pregue, principalmente, tem que ter como eixo estratégico a prosperidade, para seguir essa vocação de Campina Grande, principalmente a vocação industrial. Campina tem, em relação ao PIB, a indústria em relação ao PIB, 26,5%, é bem maior do que a média estadual e também maior do que a média nacional. Então, ela tem uma vocação para a indústria. Então, o conceito Aloysio Campos é isso, é prosperidade, qualidade de vida, e a questão de eficiência pública. É uma área de 800 hectares que nós adquirimos no início da gestão, em 2013. Ela representa o equivalente a quase 16% de toda a área urbana da cidade. Você veja, a gente está atuando em quase 16% de área da cidade com intervenção estruturante. E ela é composta de quê? De uma minicidade. Por que a gente chama minicidade? Porque são 4.100 unidades que faziam uma estimativa de população, chegaria a quase de 23 a 25 mil habitantes. Ela ficaria entre as 170 maiores cidades da Paraíba. Mas ela tem uma conceituação diferente. Primeiro, é uma cidade planejada. Vão ter 66 ruas, 9 avenidas, todas asfaltadas. Todas as casas têm aquecimento solar. Isso é um diferencial para Campina Grande, você poder tomar banho de água quente, principalmente uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência. As casas e os apartamentos têm uma acessibilidade universal. Por exemplo, e por tipo de deficiência, se a pessoa tiver uma deficiência visual, o interruptor vai ser em braille. Tá certo? Então, ela tem as portas são todas do tamanho de 90 centímetros, que permite você entrar com a cadeira de roda. E toda um tipo de construção de forma industrial que dá um sistema de qualidade muito forte. É uma área que vai ter 10 praças, todos os equipamentos de educação, saúde, creche, escola, posto de saúde, as 10 praças com academia, com quadras. Então você vai entregar a cidade toda planejada, mas com um diferencial interessante, que é isso que a gente quer dizer. É que vizinho a ela, a gente tem mais 4 usos dos solos. Primeiro foi habitacional, vizinho eu vou ter um complexo industrial para empresas de médio e grande porte e um complexo para microempresas, uma área de logística, que é essa área de logística. Campina sempre foi, por isso que os tropeiros de Borborema ficaram em Campina, que dali ele distribuía as cargas. Então, ponto estratégico, né? Ponto estratégico. A gente está fazendo uma releitura do pensamento dos tropeiros. Então, você vai ser um centro de distribuição de cargas para o Norte e Nordeste. Então, tem uma área de logística, de centro de distribuição, tem 53 hectares de mata fechada, que vai ser o Jardim Botânico, e uma área que a gente chama Tecnópolis. Isso é Tecnópolis. Campina é um dos maiores percentuais de mestres e doutores do Brasil. A Newsweek disse que a gente era o segundo, na realidade a gente é o sexto. Mas mesmo assim é muito importante você ter um percentual de mestres e doutores per capita, por habitante, ser o sexto do Brasil. Só que Campina exporta muito talento. A gente não consegue reter, porque a gente não tem indústria de tecnologia de ponta. A gente tem um polo universitário fortíssimo, que tem hoje 50 mil estudantes universitários, matrículas universitárias. Que forma, mas não absorve. Forma e absorve muito pouco. Então a ideia é criar uma Tecnópolis, que é um ambiente, não é um Smart City, é um ambiente de instalação de indústria com, vamos dizer assim, o DNA inovador. Então esse projeto é um projeto naturalmente de longo prazo, de 15 a 20 anos, mas traz esse conceito de você morar na sua casa e trabalhar vizinho. Assim, você nem vai gerar sobrecarrego do sistema viário de mobilidade urbana, nem você vai aumentar seu tempo de viagem. Você imagina, você vai até a pé para o trabalho. Isso, do ponto de vista de qualidade de vida, para quem vai morar no local, é bastante interessante. É um diferencial hoje em dia. É um diferencial. A gente agora, semana passada, construímos assim, agregar mais valor ainda o projeto. Romeris, vamos chegar a ser a 10ª cidade, só dentro do Complexo Aloysio Campos. É a cidade do servidor e a Vila Militar. Por quê? Aí já é até um padrão de renda mais alto, mas porque a gente trazendo, nós temos inclusive quase 40% do ambiente que é de área verde. Então a gente vai ocupar essas áreas verdes com instituições que têm uma relação com a questão de sustentabilidade, mas também de segurança. Então se a gente faz a Vila Militar e ocupa a área verde com alguma instituição ligada a bombeiro, a polícia militar, é como se a gente criasse uma blindagem de segurança, que esse é um dos dados negativos da cidade hoje, a quantidade de homicídio e de
crimes contra o patrimônio. Então a gente cria uma blindagem tanto para o habitacional, como vai ser um elemento de atração de novos investimentos para a cidade. Então, além disso, tem uma coisa que é fundamental. A gente tem um aeroporto a 980 metros. Então a gente tem Muito um modal, próximo, né? temos um modal aeroviário em frente. Nós temos uma linha do trem que está desativada, mas que nos liga a Cabedelo e nos liga a Suape, faltando só 6 quilômetros. O que é impressionante, André, só me permita uma interrupção, um país das dimensões continentais como o Brasil simplesmente relegar ao esquecimento, à completa indiferença ao transporte ferroviário, que poderia complementar e ser muito forte para o transporte de carga. Já não tem mais sentido, por exemplo, a gente ter uma carga que vem de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, pelas rodovias do país para chegar em João Pessoa. É meio ilógico, né? E para o campinense em si, a questão do modal ferroviário tem um dado maior. O grande salto de Campina Grande, que foi o ciclo do algodão, motivou-se exatamente pela chegada do trem em Campina Grande. Então, se associou ao modal ferroviário, que aí deu acesso aos portos, e as prensas hidráulicas que fazia a volumetria do algodão ficar num tamanho melhor para transportar. Isso aí foi assim, uma inteligência desenvolvida em Campina Grande, que fez que a gente desse aquele grande salto com o ciclo do algodão. Então, assim, foi, inclusive, é um dado interessante, que foi um prefeito escandinavo, um empresário, que tinha o perfil de gestor, que isso é importante que se diga. Quem era? Cristiano Lauritz, que conseguiu atrair o modal ferroviário. Então, assim, o Aloysio Campos, a gente passa a linha do trem. Você imagina a gente chegando ao Porto de Cabedelo e ao de Suape, a gente cria o modal aquaviário. Eu tenho duas rodovias na frente, que é a 104 e a 230. E eu tenho o aeroporto. Então, os 4 modais estariam beneficiados. Então, você criaria realmente aquela antiga pujança de Campina Grande, de ser centro distribuidor de cargas do Norte-Nordeste. A gente começa a fazer esse redesenho desse perfil. A gente não está inventando nada, a gente está copiando os antepassados nossos que idealizaram essa situação de Campina Grande como grande centro de distribuição de carga e de produção de indústria e comércio. Na área industrial, já há cerca de 170 empresas e indústrias com cartas de intenção para se instalar lá no complexo Aloysio Campos. Como estão essas tratativas, essas negociações? Não deve ser fácil, né? Não é fácil. Numa época como essa que nós estamos vivendo. Nós recebemos 173 cartas de intenção e 200 de microempresas. Só para você ter uma ideia desse impacto, obviamente diz que o prefeito de Campina Grande, assim, quem não conhece, ele é extremamente ansioso, ele quer tudo muito rápido. Mas a ocupação de um complexo industrial demanda tempo. Por isso que a gente está fazendo o planejamento da cidade para 20 anos. Suape foram 40 anos. Mas para você ter uma ideia, a gente fez o estudo, a equipe, do impacto dessas empresas com relação ao faturamento estimado no PIB de Campina Grande. O PIB de Campina Grande é 6,53 bilhões. É a 15ª economia do Nordeste hoje. A gente conseguiria, no período de maturação de 10 anos, só com esse investimento previsto de faturamento, a incrementar 2,5 bilhões ano, o que representaria quadruplicar basicamente a renda da cidade. A gente está falando de quadruplicar a renda, impactar 2,5 bilhões e gerar 15 mil empregos. Isso é um impacto de Campina Grande só não, isso é um impacto de Paraíba e de Nordeste. Tivemos reuniões com a Sudene, palavras da Sudene, você pensando Pecém, que é no Ceará, Suape em Pernambuco, é como se fosse, em termos de potencialidade, talvez um dos maiores projetos de desenvolvimento econômico hoje do Nordeste. O grande prefeito de Campina Grande, e aí me permite falar, Luciano Agra, que ainda é meu parente, trabalhou muito com a gente antes de falecer no projeto. E várias vezes ele sentava... Foi o prefeito de João Pessoa, Luciano Agra. Ele foi várias vezes a meu convite e ele ficava trabalhando em cima das pranchas e a gente mostrando o master plan da área. E ele dizia, rapaz, esse é o projeto de desenvolvimento da Paraíba. Assim, a empolgação dele. Ele ajudou, inclusive, a gente a fazer a conexão do VLT com o Aloysio Campos. Foi trabalho dele antes de morrer. 15 dias antes de falecer, eu liguei, Luciano, vem pra cá que eu vou ter que defender o VLT. Ele disse, rapaz, eu não posso, porque eu tenho que ficar uma distância X do hospital. Tivemos uma grande perda e a gente também, mas existe sementes do pensamento dele também no Complexo Aloysio Campos. É um projeto que vai além de Campina Grande, precisaria inclusive de uma envergadura maior do ponto de vista de inteligência e de equipes. Tem algum tipo de interlocução com o governo do Estado? Não, nunca conseguimos, assim, infelizmente, mas a gente acredita, como é algo de longo prazo, a
a força do Aloysio Campos vai capilarizar. Ela própria vai convencer. Por gravidade. Por gravidade, as pessoas têm que entender que quando o Campina arrecada ICMS, arrecadamos em 2015 436 milhões, recebemos 170. Quando o Campina arrecada ICMS, a gente enriquece o interior e João Pessoa. Quando o Campina instala uma indústria, a gente enriquece também o conjunto. Quando você instala uma indústria em Sousa, em Patos, você está enriquecendo já de cara, de forma vegetativa, a indústria imobiliária de João Pessoa, porque todo mundo que tem uma renda, um padrão alto na Paraíba, compra imóvel em João Pessoa. E equilibrando as desigualdades. Essa correlação, não existe disputa, nem deveria nunca ter existido a disputa entre Campinas e João Pessoa. São dois municípios pobres, para o padrão que a gente almeja de desenvolvimento, que era para se trabalhar junto. A Paraíba tem que se vender junto. A gente tem um estado hoje que, se você somar Bolsa Família, aposentados, funcionário público federal, estadual, municipal, universidade, a gente é quase uma, como o Luiz Alberto disse, o secretário, a gente é uma Cuba dentro do Brasil, a gente é quase socialista. Não, é inconcebível, às vezes o Romero não despacha no gabinete, porque é muita gente atrás de emprego. A gente tem uma dependência. A gente tem que redesenhar a cidade e o Estado, no sentido lato do termo, para que as pessoas vão atrás de emprego privado. A máquina pública já está inchada. Esse modelo ocidental de administração está falido aqui, nos Estados Unidos e na Europa. Me permita falar, 47% do PIB hoje, americano, vem do gastos públicos. Então, é um país, em tese, liberal, mas de cunho prático socialista. E não cabe mais o tamanho do Estado. O Estado precisa ser redesenhado. Há um estranhamento hoje da sociedade com relação à política e à política conosco. A gente não tem mais crença, não tem mais credibilidade. A gente não consegue atender na velocidade desejada às demandas da sociedade. A gente precisa se repensar, se redesenhar. Você está falando aí de planejamento. E falando em planejamento, a sua secretaria tem implementado lá plataformas de planejamento que dão a possibilidade da cidade ser monitorada em suas várias nuances, desde os investimentos sociais, as demandas que vão sendo apresentadas. Como é que é isso? Como é que funciona? Se já está funcionando? Em que isso vai colaborar com a gestão a longo prazo? Aí parte do pressuposto seguinte: a gente está fazendo o Campina 2035, que é o planejamento estratégico para os próximos 20 anos. A gente está na fase, a gente já fez o diagnóstico completo da cidade, algo que não se tinha. A gente hoje sabe exatamente todos os dados da cidade em todas as áreas, educação, saúde, quais são os pontos fortes, quais são os fracos, onde é que tem mais acidente de trânsito, onde é que tem a renda per capita menor, onde é que tem maior desigualdade. A gente está agora fazendo a simulação dos cenários futuros e a gente está estabelecendo o que a gente chama de benchmark, onde a gente quer chegar. A gente está se comparando, por exemplo, Caruaru a gente se compara naturalmente porque a gente concorre em alguns níveis, tá certo? Mas a gente está usando, por exemplo, Juiz de Fora, porque tem algumas coisas que são parecidas com o Campina Grande. Então a gente está criando umas situações de metas de curto, médio e longo prazo. Desde o IDEB, de acesso à escola, a geração de renda, de PIB. Então o que é que vai acontecer daqui para frente? A gente já espacializou toda a cidade em plataformas digitais e mapas digitais que já estão disponíveis. E a gente vai, ao estabelecer as metas, a gente vai criar um observatório da cidade, que vai ser entregue a uma entidade privada, ou a uma instituição como FIEP, Associação Comercial, e entidades civis, que vão monitorar o desempenho do prefeito daqui para frente. Então não vai caber mais, por exemplo, você dizer, eu investi 25% em educação. Tá, e daí? Mas você melhorou o IDEB? Você melhorou o acesso à escola? Você melhorou o absenteísmo? O que foi que você melhorou? Então, isso vai ser agora cobrado de uma forma mais sistemática. Aí você diz assim, mas isso não é inovação? Não, Maringá já faz isso. Há 30 anos. Caxias do Sul já faz, há 25 anos. Nós estamos atrasados. A gente está atrasado. Tenho uma suspeita, eu nunca vi pesquisa a respeito, mas pela pouca experiência que eu tenho agora no poder público, que tenho experiência de 18 anos em Tribunal de Contas, eu acho que o maior prejuízo ao poder público não é a corrupção, é a ineficiência pública. Porque a corrupção existe. Os maus gastos. Agora, os maus gastos, porque, por exemplo, quando você fala a questão da falta de continuidade do governo, o prejuízo que uma gestão gera à cidade por não ter continuidade, não ter, assim, que a gente chama de agendas de desenvolvimento, tu imaginas, o próximo prefeito vai receber Campina Grande com plano de mobilidade urbana, 10 anos na frente, tudo que vai ser feito em mobilidade está pronto. Um plano de resíduos sólidos, está incluído aqui a ideia de privatizar ou fazer uma PPP para água e esgoto de Campina Grande, que eu defendo isso a unhas e dentes. Plano de resíduos sólidos, plano de cultura, plano de turismo. A gente vai entregar a cidade toda modelada.
e vai criar um banco de projetos que a gente está montando agora para atingir esses resultados que vão ser pautados agora. E um observatório para fiscalizar. Se a gente entregar isso em 4 anos, cumprindo as primeiras metas, o próximo gestor vai saber onde quer chegar. Ele já não vai perder tempo. E outra coisa, como esse processo foi nem vai desfazer o que já foi Nem vai feito. desfazer, porque para ele desfazer, vai ser mandado para a Câmara agora a lei do planejamento e a lei do comitê gestor, que é quem fiscaliza, e tem uma composição 90% privada e da sociedade civil. Só tem de fora eu e o secretário de desenvolvimento. Então, assim, é eminentemente privado. E o privado, quando banca, cobre. A capacidade de alocação de recurso privado é infinitivamente mais eficiente do que a nossa. Então, esse modelo, a gente acha que a gente ajusta. Não estamos inventando a roda, a gente está só copiando os bons exemplos, e a gente, o prefeito Romero Rodrigues, topou fazer. Topou, deu toda assim, a anuência, teve inclusive assim, um desprendimento, porque na hora que a gente saiu, Romero, prefeito, é bom que a condução do planejamento não fique nem comigo, nem com o Luiz Alberto, vamos deixar na FIEP, porque senão vai ser um projeto de Romero, de poder, e não um projeto de cidade. Então ele disse, topo na hora, chama a FIEP topou, entramos na FIEP, Campina, FIEP e IFPB. Estamos já na fase final. Em dezembro, a cidade vai ter uma carta de navegação. Tem uma frase que é muito comum que diz em planejamento, que diz, 2 frases que eu gosto muito. Se você não sabe o porto onde você quer chegar, não tem vento favorável. Você não sabe onde quer chegar. E quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino. Então, assim, você olhar as administrações... Essa carta é o plano de 2035. 2035. A gente vai entregar detalhada como se chegar. Você pode até não usar. São as linhas mestras que todas as gestões daqui para frente têm que... E tem que prestar conta. Eu vou dar só um exemplo. O plano de mobilidade foi para 10 anos, a gente já fez o primeiro ano. Tem um comitê de mobilidade urbana em Campina Grande Tec que é extremamente rigoroso. A gente tem que ir lá prestar conta se aplicou o plano de mobilidade. Por exemplo, a gente está fazendo hoje 100 ruas, uma frente de 100 ruas ao mesmo tempo em Campina Grande. Inclusive, graças a Deus, batemos o recorde histórico da cidade. A gente vai chegar entre 550 e 600 ruas até dezembro. Desse ano? Desse ano. Em 4 anos, a gente bateu todos os recordes de Campina Grande, de 4 e 8 anos em qualquer gestão. Eu acho, inclusive, é recorde a nível estadual de município. A gente faremos até dezembro 34 praças, também é recorde histórico de Campina Grande. Faremos 150 ruas, modernizamos a iluminação de 150 ruas, com LED e vapor de sódio. E vamos agora fazer, entregar e reconstruir mais de 7.500 unidades, também é recorde histórico da cidade. Então, assim, que houve um ajuste na máquina, houve, assim, um fortalecimento do pensamento técnico e houve uma liderança técnica. O prefeito Romero Rodrigues tem um perfil parlamentar, tem uma experiência gigantesca. Popular, né? Mas ele no trabalho, ele é aquele chato de executivo multinacional, gerente chato mesmo, porque ele dá uma tarefa de manhã e de noite ele está cobrando algo que não dá para fazer à noite. Ele tem uma forma de despachar que ele despacha pelo WhatsApp, 10, 15 vezes no dia com o secretário. Eu disse agora na rádio, ele 11 da noite sempre liga para mim, eu mando o mercado, André, passei na rua X, está faltando isso. Você disse que ia entregar o projeto tal. Não, como se você me pediu de manhã? Então, assim, esse lado ansioso dele por acertar e essa liberdade que ele dá à equipe técnica, assim, está provocando resultados interessantes. E essa ideia de não pensar mais no umbigo, de ver o futuro, de planejar o futuro, assim, eu acho que é a grande diferença que eu acredito ser importante para a gestão pública. André Agra, que bom tê-lo aqui na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Bom saber dessas boas notícias de Campina Grande, que é uma cidade que dispensa apresentações pela sua pujança, sua importância, pela sua atmosfera peculiar muito forte, muito representativa, e saber que um município como Campina Grande está fazendo essas apostas para o futuro. Eu vou só me permitir aqui fazer um comentário que a Paraíba precisa muito disso. A Paraíba, em termos de gestão pública como um todo, de conseguir pensar muito adiante e de que as interrupções administrativas de modelos partidários não interrompam também os ciclos de planejamento, enfim, as metas que os municípios e o Estado têm que atingir. É bom saber que vocês lá em Campina Grande estão tendo essa consciência, mas muito mais do que isso, colocando em prática. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.